de eu ler continuação do livro do Apocalipse, você sabe qual é o de hoje? A multidão vestida de roupas brancas. Tá, eu vou tentar não demorar muito aqui, mas o que dizem Mateus capítulo 5, versículo 7. A gente não pode deixar que a mágoa entre no nosso coração. Nosso coração tem que estar limpo para a morada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em coração sujo. A gente é humana, a gente é sujeita a falha, a defeito, a errar, a pecar, a fazer coisas erradas, a ter ódio, a ter raiva, a querer fazer vingança, justiça com as próprias mãos. Mas feliz os de coração limpo, os que não guardam, que não deixam essas coisas entrar no coração. Mesmo que entre, que você perceba quando isso entrar, quando essas coisas entrar, e tirar, arrancar ela do seu coração. Porque se você vê que existe uma mágoa dentro de você, que existe um rancor, um desejo de vingança, não deixe isso semear no seu coração. Não deixe isso crescer, dar fruto, porque vai fazer mal a você. Não dá pra gente fazer vingança, justiça com as próprias mãos. Nosso justo juiz é o Senhor Jesus. Por mais que talvez a justiça dele esteja demorada na sua vida, mas ele vai fazer. Ele vai fazer. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, porque você vai quebrar a cara. Porque eles verão a Deus. Feliz de coração limpo, porque eles verão a Deus. Deus não habita em coração sujo. Como é que você pode pedir perdão a Deus e não perdoar um ser humano? Deus me perdoa. Mas você perdoou aquele seu amigo, aquele seu irmão que te fez mal? Está escrito que se você não perdoar o seu irmão, a quem te fez mal, irmão é qualquer pessoa que seja, irmão da fé ou irmão de sangue, Deus não perdoará seus pecados. Porque assim, você dá e você recebe. Você dá o perdão e você recebe o pedir perdão. Então eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não entendo muito essa palavra aqui, pacificadores, mas creio eu que deve ser paciência, que são pacientes. E é difícil, né, ter paciência com as pessoas, porque às vezes nem a gente mesmo nos aguentamos. Imagine o que as pessoas passam com a gente. Mas pois é difícil ter paciência. Mas o fruto do Espírito Santo é paciência. E quem tem Deus tem que ser paciente. É difícil? É. Mas se a gente querer brigar com todo mundo, se a gente querer discutir, vai acabar nos fazendo mal, nos prejudicando. E vai acabar machucando a outra pessoa. Porque quando a gente quer brigar com todo mundo, a gente quer brigar. Só vai fazer mal a gente, porque na hora a gente quer falar tudo que a gente quer falar. E às vezes, tudo que a gente quer falar vai machucar aquela pessoa. A gente vai falar coisa que não deve. A gente vai decepcionar Deus. Deus não vai se agradar da gente. Então, melhor que a gente fique calado. A gente, quando vier alguém nos querer perturbar, a gente o quê? Respirar. Pedir forças a Deus, pedir paciência e seguir em frente. É difícil, mas
a vitória é certa. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus foi paciente. Quando os discípulos estavam fazendo a maior escândalo, Jesus, ele era paciente. Jesus é paciente. Até com a gente. Sabe por que Jesus é paciente? Porque, imagine, se a pessoa que está ao nosso lado, às vezes nem nos suporta, nem a gente mesmo nos suporta, que às vezes a gente... Enfim, imagine Jesus. Mas Jesus nos suporta. Jesus, ele suporta a nossa desobediência. Jesus suporta. Jesus nos suporta. Suporta que a gente suporta o nosso caráter. Mas claro, ele leva em um ponto. Mas Jesus nos suporta. Porque mesmo a gente sendo falha, pecador, a gente erra, Jesus quer morar dentro da gente. Ele nos suporta. Então devemos suportar aquela pessoa também que não é muito boa de se levar pra ter comunhão. Que tem pessoa que só pela misericórdia de Deus. Mas diz assim: felizes sereis quando por minha causa, por causa do nome dele, de Jesus, do Evangelho, vos injuriarem, irritarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos. Mas por que me alegrar? Quando a pessoa mentir, eu digo assim, gente, tá dizendo aqui mentir, se injuriar, perseguir por causa do nome dele, não por causa de uma coisa que você fez. Não, por causa do nome dele. Você tá fazendo tudo certo. Você tá obedecendo a Deus. Você tá seguindo os passos de Deus. E acontece isso com você. Se injuriam, te perseguem, mentem e falam todo mal contra você. Regozija e alegra, porque vosso galardão é grande nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam. Os profetas que vieram antes de nós também perseguiram. As pessoas também perseguiram eles. Mas a recompensa deles foi maior. Porque agora eles estão no céu, no reino de Deus. Vale a pena. Vale a pena a gente passar o maior sufoco aqui por causa do nome dele. Porque no final a gente vai ter a vida eterna. Se a gente não esmorecer, se a gente não desistir, se a gente não cair. Então, perdoe. Seja paciente. Eu sei que é difícil, mas seja paciente. E não desista, porque alguma coisa está acontecendo com você, porque estou falando mal de você, é assim mesmo. Possa ser que o seu passado não seja muito agradável, porque nosso passado não é muito agradável. Mas aí se alguém falar, poxa, mas você fez isso, não ligue, porque Deus já te perdoou. Se você está arrependida, se você já pediu perdão a Deus, tenha certeza que Deus já te perdoou. Não importa o que as pessoas falam de você. Seu passado ficou para trás. Você está no presente. Você pode fazer o que você não fez no passado. Coisas boas. O que você fez de errado, você não pode consertar. Você não pode voltar no passado. Mas você pode consertar agora, fazendo tudo diferente. Agora é a sua escolha. Claro, a gente tem um livre-arbítrio. A gente que escolhe. Mas a nossa escolha tem consequência. Então pense bem as escolhas que você tem escolhido, porque ela vai ter consequência. Seja mais cedo ou mais tarde. Mas ela vai ter consequência. Ou boa ou ruim. A multidão vestida de roupas brancas.
como tá aí, não é? Na capa, Apocalipse 7, versículo 9. A multidão vestidas de roupas brancas. Em seguida, olhei e vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava de pé diante do trono e na presença do Cordeiro, coberta de roupas brancas e com palmas nas mãos. Deus não faz acepção de pessoas. Você observa que de todas as nações, tribos, povos e línguas. Deus não faz acepção de pessoas. Quando a pessoa está lá, almejando a presença dele, almejando ter um encontro com ele, almejando a salvação, quando ele vê uma alma arrependida, não importa a cor, a raça, a classe social, se ela sabe ler ou não, se ela sabe escrever ou não, se ela é de outro país ou não, se ela é da África, da África do Sul, qualquer coisa que seja, Deus, ele salva essa pessoa. Então no céu tem qualquer tipo de pessoa. Tem ladrão, tem menina, mulher de programa. Mas que no último tempo, no último tempo, quando ela estava prestes para morrer, ela se arrependeu. Então Deus não escolhe. Deus, ele não tem acepção de pessoas. Mas ele escolhe aquelas pessoas que estão arrependidas. Já aquelas pessoas que no último dia não tá nem aí pra ele, a pessoa fala, você aceita o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador? A pessoa diz, não, já era. A alma dela tá completamente morta. Morta mesmo. E clamava em grande voz, dizendo, a salvação pertence a nosso Deus, que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Só Deus pode dar salvação pra gente. Não há mais nada, mais ninguém que possa nos dar a salvação. Só Deus. Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono e dos anciões e dos 4 seres viventes, e se prostraram sobre seus rostos diante do trono e adoraram a Deus, dizendo amém. A bênção, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a fortaleza sejam a nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciões tomou a palavra, dizendo-me, estes que estão cobertos de roupas brancas, quem são? Onde vieram? Uma pergunta. Eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram procedentes da grande tribulação e lavaram suas roupas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Aquelas pessoas que se arrependeram. A gente está passando por uma grande tribulação, mas tem pessoas que estão se arrependendo. Se arrependa. O céu existe. Você olha o céu e não vê nada, mas o céu, ele existe. O reino dos céus existe. A gente não vê o Senhor Jesus, mas você também não vê o vírus. Mas mesmo assim a gente acredita, porque a gente vê todo mundo morrendo, as pessoas morrendo. Tem pessoas sendo salvas por causa de Deus. E você ainda não acredita? Tanta coisa que está acontecendo e você ainda não acredita. O terremoto, as fomes, as pestes, tudo que está acontecendo é o sinal da volta do Senhor Jesus. Que você seja uma dessas pessoas que está vestida com roupas brancas. Que você seja.
Mas para você ser, pra gente ser, a gente precisa se arrepender. Se arrepender. Mas eu não fiz nada. Se arrepender do seu pecado, da sua atitude, do seu agir, da sua maneira de ser, que às vezes desagrada a Deus. A gente é ser humano, a gente erra. Você não é perfeita. Mas a gente pode agradar a Deus sim. Isso não quer dizer que a gente vai fazer de liberdade para fazer tudo que a gente quer, não. Quem é de Deus não faz tudo que quer, não. Faz o que Ele quer. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Já não terá fome nem sede, e o sol não cairá sobre eles, nem ardor nenhum, porque o Cordeiro está no meio do trono, os pastoreará. Eita, calma. Os pastoreará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Então não haverá sede, fome, peste, não haverá mais quando a gente subir para o reino dos céus. Aqueles que se arrependeram, aqueles que vivem com o Senhor aqui. Então vale a pena. Deus nos pastoreará e nos guiará para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Então não vai haver mais lágrima quando a gente subir no céu. Deus vai enxugar todas as lágrimas do nosso rosto. Que Deus abençoe você. Vale a pena você ter uma vida com Deus. Vale a pena. Graças a Deus. Eu tava... Enfim, não veio um caso. Que bom. Então, vale a pena a gente ter uma vida com Deus. E quando eu falei que não vai haver mais choro, choro de tristeza. Quando a pessoa chorar, quando a gente chorar, a gente vai chorar de emoção, de ver o Senhor Jesus. Emoção não, alegria. Mas Deus enxugará toda lágrima dos olhos deles. Daqueles que têm uma vida com o Senhor. Daqueles que não sujaram as vestes. Volta para o Senhor Jesus se você está afastada dele. Até está na presença dele, mas está afastada dele. Volta a ter as obras de antes. Mas nas obras de caridade não. Volta a ser quem você era na fé. Porque Deus tem saudade de você, mas Ele não pode te obrigar a nada. Muitas pessoas falam, mas eu vou pra igreja, mas eu vou pra igreja, eu prefiro não ir pra ficar um pé lá e outro cá. Verdade. Mas vá pra igreja pra ter uma vida com o Senhor Jesus. Porque você recebe muito mais tendo a vida com o Senhor Jesus do que com esse mundo. Claro que você não vai pra igreja pra ficar um pé no mundo, um pé na igreja. Mas vá pra ter Ele, de verdade. Não pras bênçãos, mas pra maior bênção que a gente pode ter, que é o Espírito dele. Que Deus abençoe cada um de vocês.